senador Delcídio do Amaral, do PT, é o relator-geral da Comissão Mista de Orçamento da União para 2009. Vai apresentar o parecer para deputados e senadores na próxima terça-feira. Senador, obrigada por ter vindo direto do aeroporto para cá. Boa noite. Eu que te agradeço, Carmen. Boa noite a todos os seus telespectadores. Senador, orçamento para 2009, a crise está aí. Os Estados Unidos entrando em recessão, isso é uma coisa praticamente irreversível, a gente sabe que é a maior economia do mundo e afeta os outros países. Para o orçamento do próximo ano, o senhor é o relator, vai apresentar terça-feira esse relatório. O que muda? Quais são as orientações da comissão para os gastos do governo no próximo ano, investimentos no próximo ano? Eu acho que a minha situação é uma situação difícil. Essa crise ela vai perdurar durante alguns bons meses aí, pelo que a gente imagina e tem verificado. Eu já conversei com o ministro Guido Mantega, conversei com o presidente do Banco Central também. O senhor se reuniu com ele ontem, Me reuni né? com ele ontem, ele tem uma visão de tudo que está acontecendo pelo mundo assim muito firme, muito clara. Mas a realidade é que a economia brasileira hoje ela resiste a essa crise. Se fosse em outras situações, talvez não. Mas os fundamentos da economia são muito consistentes. A gente traduzindo para o público comum, para as pessoas comuns, o que são esses fundamentos, senador? Controle da inflação, quer dizer, uma inflação sob controle, reservas cambiais. O que é reserva cambial? Tem muito dólar, nós temos 200 bilhões de dólares no caixa do Banco Central. Então, isso o que traz? Carmen, traz a segurança que nós temos, que nós podemos honrar todos os nossos compromissos. Nós temos muito mais dinheiro do que a nossa dívida. Então, a nossa situação é muito confortável. Agora, nós vamos ser afetados. Por quê? O Brasil exporta soja, milho, carne bovina, produtos manufaturados. O que vai acontecer? Se a Europa crescer menos, para você ter uma ideia, a Alemanha vai crescer 0,2%. E alguns dizem que é 0,1%. Quase nada. Quase nada. A França, a Espanha, recessão. Economia americana, e é importante registrar, os Estados Unidos eles estão numa situação curiosíssima. Um presidente fraco que não manda nada, não tem autoridade para mexer no sistema financeiro. Final de mandato. Final de mandato, uma eleição presidencial. Então, essa crise ela dura. Que fatalmente, muito provavelmente, um opositor dele... Um opositor pode assumir. Portanto, uma insegurança total. Então, o que vai acontecer? O mundo vai se ajustar duramente, mas isso vai trazer consequências. Consequência o que é? Cresce menos. O mundo vai produzir menos, consequentemente vai comprar menos. Se o mundo compra menos, o Brasil vende menos. E isso vai impactar, evidentemente, a nossa economia e os parâmetros vão mudar. A inflação pode subir um pouco mais, porque o dólar cresceu. É de quanto para o próximo ano, senador? A previsão que está no orçamento de 2009 é 4,5%. Com um crescimento de 4,5% do PIB, com um dólar a 1,71, com a crise isso vai mudar. O dólar deve praticamente encostar em 2, nós devemos ter um crescimento menor do que 4,5%, nós devemos muito possivelmente enfrentar aí uma inflação um pouquinho maior. Então, necessariamente o governo, e eu acredito que nas próximas semanas ele vai fazer isso, ele vai revisar esses parâmetros que definiram o orçamento e aí apresentando os novos números em função da situação atual, nós vamos revisar a receita e adequar o orçamento. Vamos trazer para Mato Grosso do Sul, PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Será mexido, nós temos praticamente 200 milhões de reais investidos em Campo Grande, Dourados e Corumbá. Como é que ficam esses investimentos, senador? Não mexemos no PAC, nós não vamos mexer no PAC. É ponto de honra. Nem PAC de Corumbá, nem PAC de Campo Grande, nem PAC de Dourados. Isso é ponto de honra para nós. Isso, inclusive, já foi discutido com a área econômica. Não há nenhuma alteração no PAC. Se nós tivermos que cortar, nós vamos cortar em custeio da máquina federal. E eu já conversei com os ministros da área econômica e nós já vamos, a partir de semana que vem, começar a nos preparar para analisar esses cortes. E cortes em investimentos que não são PAC, eventualmente. Salário mínimo também. Salário mínimo, nós vamos manter o aumento proposto pelo governo federal do salário mínimo, R$ 464.
um aumento de aproximadamente 12,6%. E os programas sociais? E os programas sociais, manter os programas sociais, ou seja, não alterar os programas sociais. Nós não vamos mexer nos programas sociais, nós não vamos mexer no PAC de Corumbá, de Campo Grande, de Dourados, e nós também vamos dar o aumento do salário mínimo previsto para o orçamento da União em 2009. Senador Delcídio Amaral, e as emendas, se houver esse corte, se essa recessão toda se configurar muito mais prejudicial do que até agora tem sido, haverá cortes nas emendas para os parlamentares aqui, por exemplo, para Mato Grosso do Sul? Nós estamos avaliando isso, mas a ideia é preservar, principalmente os parlamentares. Os parlamentares têm feito um esforço grande no sentido de trabalhar pelo governo federal, trabalhar na base governista, trabalhar pelo Estado. E eu, evidentemente, vou olhar Mato Grosso do Sul de uma maneira diferente e acomodar o orçamento de Mato Grosso do Sul de acordo com as nossas necessidades. Isso é uma atribuição que qualquer relator tem com o seu Estado, não é diferente. Se fosse um relator de Rondônia, ele ia trabalhar por Rondônia também. E eu não tenho eu tenho toda a tranquilidade de falar que vou trabalhar para o Mato Grosso do Sul e vou preservar e, mais do que nunca, viabilizar aqueles investimentos que nós temos conversado com o governador André, que nós temos conversado com a bancada, com os prefeitos, a bancada está bem unida, com os vereadores, para que realmente nós não tenhamos, a despeito de, no orçamento nós temos cortes, mas para Mato Grosso do Sul vamos dar um tratamento especial. Tenho 15 segundos para a gente encerrar. Uma palavra de ordem nesse momento, ou um conselho nesse momento, o senhor que é relator geral da Comissão Mista de Orçamento para o próximo ano, está lidando com o dinheiro da nação para o próximo ano, para o consumidor comum, qual a sua palavra de orientação nesse momento? Austeridade, cuidado com os gastos, economia, porque nós precisamos enfrentar essa fase que o mundo vai agora, mais do que nunca, entrar de uma forma conservadora e, mais do que nunca, respeitando as nossas famílias e aquilo que a gente pode efetivamente pagar. E tão arduamente conseguiu. Senador Delcídio Amaral, agradeço mais uma vez sua vinda aqui. Eu te agradeço. Boa noite. Um abraço, boa noite.